Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou sexta-feira, 6 de junho. Vamos às notícias dessa janela frenética do Botafogo, né? Pelo menos até aqui tem agradado ao torcedor, né? As contratações já anunciadas, as que estão encaminhadas e as possibilidades também até o dia 10, terça-feira, janela pré-Super Mundial, beleza? Pessoal, uma contratação que passou meio que batida, né? Falei aqui no canal, mas é interessante da gente reforçar. Já assinou o contrato, 4 anos. O goleiro Christian Lohr, acho que é isso. Goleiro Christian Lohr, equatoriano, 19 anos, né? Um destaque absoluto aí da seleção sub-20 do Equador e que vem justamente para reforçar o sub-20 alvinegro, né? Falei disso aqui ontem, e também possivelmente a própria equipe profissional. Questão de goleiro, tá? Muita gente me perguntando sobre o Gatito, vem ou não vem, né? Na realidade, a vinda do Gatito estava muito mais ligada, né, à questão da situação do Léo Lins, Léo Link, né? O Léo Link, ele teve uma lesão no ombro, só que o departamento médico acabou reavaliando o goleiro que veio do Atlético Paranaense, né, no começo do ano, e viu que a recuperação dele não será tão complexa. Então o Gatito não vem mais, uma pena, né? Pra gente que é fã do Gatito, gostaria de ver aí o Gatito, né, encerrando a carreira no Botafogo, mas claro que isso aí também pode acontecer futuramente. Mas o Gatito estava muito próximo desse retorno, de já integrar, né? Acho que seria importante pelo peso, né, extra-campo também, mas isso acabou não se concretizando e seguiremos aí com essas opções no gol alvinegro, beleza? Pessoal, o Botafogo hoje vai apresentar 2 jogadores que já foram oficialmente apresentados, né? O Pantaleão e o Montoro, mas vai fazer aquela entrevista coletiva de apresentação no Nilton Santos. Tudo tá meio que corrido, né? Porque o Botafogo viaja domingo à noite, então a apresentação desses 2 jogadores. O Montoro, por exemplo, já esteve no Nilton Santos, né, acompanhando a vitória do Botafogo contra o Ceará, né? Quem acompanha ele nas redes sociais viu que ele postou, fez um vídeo ali torcendo pelo Botafogo, acompanhando, né? Ele que tem aquele estilo, né? É um adolescente, né? Recém completou 18 anos agora em abril, então tem um estilo todo despojado, tal. E o próprio Renato Paiva comentou sobre isso, né? Que quando encontrou com o Montoro, parecia que ele estava diante de um teenager, né? Na verdade né? Um adolescente, tecnicamente até os 19 anos, e um skatista, né? O estilo do Montoro fora de campo. Tomara que esse skatista aí dentro de campo, né, seja o que a gente espera, né? O novo Almada, né? Como é chamado. O Paiva também comentou o seguinte, que o Botafogo fez uma grande jogada de antecipação, porque lá na Argentina existem 2 jogadores, né, jovens, que são, enfim, muito badalados, né, como as novas promessas do futebol argentino, né, dos hermanos. Um deles é o Franco Manstatono, tá, do River Plate, e o outro justamente o Álvaro Montoro. Então o Botafogo foi lá e captou o Álvaro Montoro. A gente sabe que teve de última hora um assédio do Flamengo, um assédio do próprio Cruzeiro, né, tentando desviar essa rota do Montoro, que foi firme na palavra, já tinha fechado com o Botafogo, né, na boca ali, na palavra, e cumpriu, né, muito bom isso. Com relação ao Franco Mastantuono, é um jogador que, ao que tudo indica, vai se transferir do River Plate para o Real Madrid, isso mesmo, por 45 milhões de euros. Então realmente o Paiva falou, poxa, 2 joias do futebol argentino, o Botafogo conseguiu lá, né, se antecipar mesmo, uma jogada de antecipação antes que chegasse algum clube, não só do Brasil, né, mas do próprio mercado europeu. Então uma bola dentro aí do scout alvinegro, né, e o Montoro já está treinando, né, já treinou no Lonier com seus novos companheiros, enfim. Então hoje a apresentação do Caio Pantaleão, zagueiro brasileiro que estava lá no Krasnodar, e Álvaro Montoro, ex-Vélez Sarsfield. Tem outros 2 jogadores que estão na situação de encaminhados, né? Faltam detalhes para serem anunciados pelo Botafogo. Um é Arthur Cabral, né?
tem falado dele aqui essa semana, tá vindo do Benfica, entre Botafogo e Benfica, tudo certo, né? Tudo ok, só falta realmente o Botafogo acertar detalhes dos salários do Arthur Cabral. Arthur Cabral está no Brasil, está na sua cidade de origem, Campina Grande, né? Lá na Paraíba, então mais um paraibano aí do Botafogo, que recentemente teve vários paraibanos, né? Carlos Alberto, Tiquinho Soares, enfim, Hugo, né? Então aí mais um paraibano a caminho do Botafogo, Arthur Cabral, né? Um nome, né, super também bem avaliado pelo scout, pelos 6 anos de Europa, consistência, futebol italiano, futebol português, enfim, um jogador aí que chega também para, inclusive, né, tentar fazer como o Igor Jesus, buscar uma vaga na seleção brasileira, né? Aliás, ontem 0-0, né? Estreia do Brasil com Ancelotti, 0-0 contra o Equador, que eu vou falar uma coisa, hein? Na situação atual da seleção brasileira, foi até um bom resultado, né? Lá em Guayaquil, o Brasil conseguiu pelo menos um ponto, vai jogar contra o Paraguai agora, tem que vencer para justamente ficar ali somente atrás da Argentina, né? Meu amigo Carlos Canato, que sempre faz dá bons pitacos aí, né? Comentou, né? Carlos, você viu o passe do Almadinha ontem na vitória da Argentina, né? A Argentina aí já super confirmada na primeira colocação das eliminatórias. E o outro jogador que também está muito encaminhado, botei aí na thumb, é o Joaquim Correa, argentino, né? O Joaquim Correa, ele também está tudo certo, é esperado no Rio de Janeiro. A ideia do Botafogo, inclusive, é essa, né? Tanto o Arthur Cabral como o Joaquim Correa se juntem, né, ao grupo do Botafogo ainda nesse final de semana, né? Nem que seja no aeroporto do Galeão, para embarcarem todos juntos rumo à terra do Tio Sam nos Estados Unidos, né? Botafogo ainda sonha, né, com a cereja do bolo. Foi assim que o GE chamou, né, a contratação do Luka Jovic, de 27 anos, jogador sérvio do Milan, né? Então, enquanto o Joaquim Correa está vindo da Internazionale, né? O rival da Inter, o Milan, tem o Luka Jovic. E o que acontece? Qual é a situação do jogador sérvio? Ele tem um contrato se encerrando agora no dia 30 de junho e não faz parte dos planos, né, do Milan para ter uma continuidade por lá. Só que está tendo, né, uma mudança de dirigente, de presidência lá no Milan, né, de comando, e o jogador gosta muito do Milan, muito identificado com o Rossonero, né, pretendia ficar mais um período lá na Itália, está adaptado, enfim. Então o que o Botafogo fez pensando nisso? Ofereceu um contrato para o jogador com uma cláusula de que, caso o Milan, daqui a um tempinho, queira o jogador de volta, ele poderia sair sem problemas e retornar para a equipe italiana, né? Ou seja, isso deixa claro de que o Botafogo pensa no jogador, especialmente para a disputa do Super Mundial. O que o Botafogo mudou aí, virou um pouco aí o modus operandi, né, das contratações. Exceção feita ao Montoro, que é um jovem talento de 18 anos, trazendo jogadores mais cascudos, né, com mais experientes, justamente para essa disputa que a gente sabe vai precisar disso, de experiência. Jogadores acostumados a enfrentar um PSG, a enfrentar um Atlético de Madrid, né? Então, Arthur Cabral, né, o Joaquim Correa e, no caso, né, do Luka Jovic, jogadores que, né, vão estar ali no seu ambiente natural de enfrentamento. Então, essa é a ideia do Botafogo. Então, o Luka Jovic, no momento, eu diria que a situação é um pouco mais complicada. Tem também a disputa do Cruz Azul do México, falei disso aqui ontem, e também tem um clube da Arábia Saudita que também está interessado no futebol do Sérvio. Então, é complexo. Se o Botafogo conseguir, e deve conseguir, ter esse acerto final com o Arthur Cabral e com o Correa, a gente já pode, né, ficar bem feliz. O Botafogo ainda quer um ponta, né? Inclusive ontem acabou que saiu a notícia de que o Botafogo tentou o retorno do Jacaré, Júnior Santos, que viria por empréstimo até o final do ano. Na verdade,
um acerto de contas entre o Botafogo e o Atlético Mineiro, porque o Galo, né, o vice-campeão da Libertadores, está, né, com parcelas em atraso, então seria uma forma do Botafogo abrir mão de algumas dessas parcelas e ter o futebol do Júnior Santos até dezembro. Acho que seria um belo reforço, né? O Júnior Santos, que ainda não conseguiu embalar lá em Minas Gerais, né? Não vive um grande momento, mas poderia reencontrar o seu bom futebol, né, jogando no Botafogo, mas acabou que não evoluiu essa negociação, então o Júnior Santos está por hora descartado. O Botafogo quer esse ponta, e qual a característica que o Renato Paiva pediu, né? Quer um ponta que seja muito bom no 1 contra 1, né? Um jogador incisivo, né? Para jogar ali naquela posição. Se não acontecer agora até terça-feira, o Botafogo vai priorizar, né, esse jogador na janela que vai abrir em julho, né? Aí o Mundial já era, né? Não seria para agora, não seria para o Super Mundial de Clubes. De qualquer forma, acho que são movimentos interessantes que o Botafogo tem feito, de trazer realmente jogadores inquestionáveis em termos de experiência internacional, porque a gente sabe que, e a gente tem que admitir, né, quando as coisas não funcionam tão bem, os jogadores de ataque que vieram nesse início de ano, né, o Roa Cruz, Elias Manuel, né, menos o Natan Fernandes, que acho que é um jogador que tem um perfil aí que agrada bem mais, né? O Mastriani, que fez seu primeiro gol agora contra o Ceará, são jogadores que não convenceram, né? Não são aqueles jogadores que deixam uma tranquilidade. Poxa, o Botafogo vai brigar por bicampeonato da Libertadores, vai brigar pelo Brasileirão. São jogadores que chegaram, né? E, enfim, não se encaixaram no que a gente imaginava, né? Não estou decretando aqui o fim, né, da era Botafogo para eles, mas de qualquer forma está muito nítido que o Botafogo foi buscar essas peças de reposição do ataque, porque, né, não corresponderam, e o Botafogo realmente almeja jogadores que cheguem, né, e não sintam o peso, enfim, que se adaptem logo e possam defender o Botafogo nessas competições todas, principalmente o Super Mundial. O Botafogo tem 3 desafios pela frente, o que em tese seria, né, o mais acessível, que é o Seattle Sounders. A gente vai enfrentar numa estreia, com aquele nervosismo, né, de uma estreia, e na casa dos caras, né? A gente deve ter o Lumen Field lá completamente sold out, né? Se espera isso, com uma pressão muito grande, por mais que a torcida americana, né, não seja aquela pressão que a gente está acostumado a ver numa Libertadores, por exemplo, mas teremos um adversário que está jogando em casa, muito acostumado com essa atmosfera. Beleza, pessoal? Ótima sexta-feira a todos. Não esquece de deixar o like, fazer o seu comentário, porque você fazendo o seu comentário, né, faz girar, né, justamente aqui o YouTube, apresentar o canal para mais botafoguenses, né? Mostra que o vídeo vale a pena de ser visto. Beleza? Se você acompanhou até aqui, é porque você curte o nosso trabalho. Tamo junto, aquele abraço, fogão para cima sempre.